Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é uma das formas de combate à fome. Essa questão tão urgente também em nosso estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a sua audiência aos domingos de manhã. E temos reapresentação após o programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. Se quiser fazer um comentário também, a gente vai gostar de saber. Combater a fome é a prioridade número 1 da gestão do governo federal. Anunciada pelo presidente durante a campanha e agora no início do governo, o combate a esse mal que voltou a afetar o país é urgente aqui no Rio de Janeiro também. O governador Cláudio Castro falou de algumas iniciativas nesse sentido na entrevista que deu na abertura dessa temporada do nosso programa. O problema é complexo e tem várias faces. Hoje vamos falar de duas delas, a conservação e o aproveitamento total dos alimentos. Acabar com o desperdício é meta da ONU, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O tema foi discutido na COP27 no ano passado. Para falar sobre isso e muito mais, trouxemos hoje Regina Celli, chefe de cozinha e fundadora do Favela Orgânica, e Paulo Lerner, CEO da Saios, uma startup carioca que criou um sistema de controle de temperatura de alimentos. Obrigada pela sua participação, Paulo. Obrigado, Mônica. Muito obrigada também, Regina. Obrigada, eu sou cheirosa. Paulo, você é empreendedor carioca, criou uma startup carioca aqui no Rio de Janeiro e que funciona aqui no Rio de Janeiro, uma startup carioca que nasceu aqui e que desenvolveu um sistema, uma tecnologia toda singular para o controle da temperatura, dos alimentos, nos supermercados e outros estabelecimentos comerciais, né? Conta pra gente como funciona isso. Ótimo. Então, eu trabalho já há bastante tempo com essa parte de internet das coisas e a gente percebeu um problema na cadeia de frios. Internet das coisas? Internet das coisas. Que conceito é esse, internet das coisas? Internet das coisas é o conceito de que hoje a gente já acessa a internet pelos nossos celulares, é a internet das pessoas, e que em breve, ou que já está acontecendo na verdade, tudo que está em volta da gente vai estar conectado à internet também, vai estar mandando informações e vai poder ser gerida de forma mais eficiente. Então você tem a internet das pessoas e tem a internet das coisas. Então as câmeras, as mesas, as cadeiras, as lâmpadas, a televisão, isso já está acontecendo, a campainha à nossa volta. E cada vez mais isso está entrando no mundo dos negócios também. E aí o que a gente fez foi uma tecnologia focada na cadeia de frios, que é da fábrica até o consumo do alimento, garantir a qualidade dele. Então desenvolvemos uma tecnologia que começa com sensores, esse aqui é um exemplo, um sensor que foi desenvolvido pela gente. Isso aqui é feito para colar num refrigerador. E esse sensor manda para a internet as informações do equipamento e na internet a gente trabalha com inteligência artificial para identificar se aquele comportamento do equipamento é correto ou se tem alguma falha que precisa ser verificada. E esse controle remotamente, quem faz é a sua equipe? Quem faz é uma tecnologia e alerta o pessoal de campo, seja num restaurante, num supermercado, numa indústria, de que existe um problema a ser tratado. Tá? Então, em vez do alimento estragar porque o refrigerador parou de funcionar no meio da noite, ele recebe um alerta e consegue com antecedência tratar aquele problema e evitar a perda de produto. Isso era uma coisa que acontecia com frequência? Acontece com muita frequência ainda hoje. E a gente nem sabe, né, Regina? Exatamente. Você já tinha ouvido falar nessa internet das coisas? Não tenho não. Eu tô amando esse danado. Eu quero ele logo para mim e passar para todos os contatos que eu tô. Já aconteceu com você de algum aparelho, algum refrigerador quebrar e você perder o alimento? Muitas vezes, principalmente que eu moro na Babilônia, no Chapéu Mangueira, que fica no bairro do Leme, e lá falta muita energia. Então, às vezes, no verão, então às vezes passa 3 dias sem luz e tudo que está no freezer já era. E vocês têm um aplicativo para isso, né?
Paulo? Tem aplicativo e a gente também manda via WhatsApp para o time de campo, para o time da loja, para saber que existe um problema. E dá para zerar a perda de produto. Uma loja bem gerida, um restaurante bem gerido, não precisa ter perda nenhuma. É totalmente evitável. Um refrigerador, ele demora bastante para estragar o produto, especialmente quando é congelado, e dá tempo suficiente de salvar tudo e evitar a parada. E o refrigerador, quando para, não só você perde o produto, como você perde o dia seguinte, como é que você vai vender no dia seguinte. Se você é um restaurante, como é que você vai atender os seus clientes no dia seguinte, quando você teve uma perda de produto. Então, é um problema sério, é um problema que todo mundo tem, seja porque o equipamento quebrou, seja porque houve um mau uso do equipamento, mas, infelizmente, é muito comum. Tá? E muito comum também é a gente comprar alimentos que não estão na característica correta. Regina, agora eu queria saber da organização que você fundou na comunidade, esse movimento que é um buffet, mas que também tem escola, enfim, o Favela Orgânica, né? A Favela Orgânica é uma iniciativa que nasceu através de um sonho de ser uma cozinheira muito famosa, e não era pouco, mas que fosse uma cozinheira como a minha avó, que aproveitava os alimentos como a minha mãe cozinha hoje, com prazer e amor. Uma cozinha afetuosa, com conceito e não preconceito. Há 22 anos vim para o Rio de Janeiro, vim trabalhar como empregada doméstica. Veio de onde? De Serraria, da Paraíba, com muito orgulho aqui. E vim ganhar a vida como um monte de nordestino que vem para as cidades grandes. E chegando aqui no Rio de Janeiro, vi a quantidade de comida sendo jogada fora nas feiras livres, e isso me incomodou muito. Aí eu falei assim no meu juízo, que eu converso muito com o meu juízo, Regina Celli precisa causar. E foi aí que eu fui com isso na cabeça, pegava alguns alimentos, preparava na minha casa, da onde eu trabalhava. E aí, quando a gente pede as coisas para Deus e para o universo, as coisas vêm. Aí em 2011 veio um projeto que se chama Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos, eu estava na data limite, já ia fazer 30, desenvolvi a Favela Orgânica, que é uma iniciativa que trabalha o combate ao desperdício de alimento e a fome, ensinando as pessoas a não passar fome, a elas empreenderem com o que elas se têm e democratizando a comida de verdade, para que todo mundo tenha acesso com aproveitamento integral dos alimentos, que a gente precisa modificar a nossa relação com os alimentos, né? A gente tem muito preconceito, é a casca. Quando a gente vai sair, a gente bota uma roupa. A casca é a roupa da banana. Então, vamos aproveitar. O peitinho da banana dá para fazer uma farofa maravilhosa. A casca da banana dá para fazer uma carne desfiada incrível. Com a banana todo mundo já come, né? Com o coração da banana, quem tem bronquite, asma, faz um xarope maravilhoso. Então, é a gente trazer esse resgate para dentro de casa e valorizar nossa comida. O nosso país, a nossa terra é muito fértil e a gente consome muito mais, a gente compra muito mais do que consome. A gente tá unindo aqui, né, a tecnologia e o saber popular, né, as tradições para aproveitar melhor e para evitar o desperdício de alimentos, não é? Exatamente. Quando eu falo do aproveitamento integral dos alimentos, eu ensino as pessoas a multiplicar a comida na panela, as pessoas devolverem a comida para a terra, que é os nutrientes, que é a compostagem. É aquelas sementes que eu tenho dentro de casa que eu posso ter meu tomate de volta. Aquele feijão que está furadinho, se você botar ele na terra com uns 40 dias, 45 dias, você consegue colher vargem. Então, dá sim para a gente acabar com a fome, com o desperdício. Depois eu quero aprender isso daí, porque eu sou uma aprendiz de agricultora, digamos assim, né? Que eu estou aprendendo a plantar. Vamos falar também das hortas, né? Em casa, que é uma coisa que está muito em alta agora. Mas eu queria passar para o Paulo também, novo, para saber o seguinte. A sua empresa é uma startup. Qual é a definição de startup? Muita gente não sabe, né? Por que é considerado uma startup? O que é? Eu acho que existe ainda no Brasil
pouco conhecimento desse modelo, que nada mais é do que uma empresa que cresce rápido. Tá? Então, uma startup é uma empresa feita para fazer em 5 anos o que uma empresa tradicional faria em 30. Tá? Então, na prática é isso. E para isso, o que ela faz? Ela tem que trabalhar, então o pré-requisito é trabalhar com alguma coisa diferente, uma tecnologia nova, uma inovação, ou trazer né? uma inovação para o mercado. A Regina já está... Tu é um danado, licença aí, tu é um danado, cara, tu tem noção, minha gente. Bota esse trabalho, esse aparelhinho nos seus restaurantes, em tudo, nas escolas. Isso evita grande desperdício. Mas... E nada mais é que uma empresa que se prepara para ela crescer muito rápido. E ela traz recursos, ela traz sócios, traz investidores que trocam dinheiro por tempo. Então, o impacto que você poderia ter, que você demoraria 10, 20 anos para fazer, você faz em 2, 3, 4, 5 anos. Então, é nada além disso. Então, você olha essas empresas de tecnologia que a gente vê fora do Brasil, ou mesmo começando agora no Brasil, o que elas fizeram foi exatamente isso, mudar a forma como as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas fazem negócio em pouco tempo. Então, nosso objetivo é exatamente mudar a forma como todo mundo que vende produto perecível trabalha esse produto perecível para evitar perda, para melhorar a eficiência operacional, para melhorar a qualidade dos produtos e para garantir no final do dia mais lucro para o cara que está em campo, para o dono do negócio que precisa trabalhar e que depende desses produtos perecíveis. Isso é considerado também uma forma de preservar o meio ambiente, certo? Que conceito é esse de preservação do meio ambiente através do não desperdício de alimentos? Hoje, 1/3 dos alimentos são desperdiçados durante a cadeia. Tá? Então, durante o processo da fabricação até o consumo, você perde 1/3 do volume. Isso é muita coisa. Isso daria para alimentar uma quantidade absurda de pessoas. Num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, 1/3 dos alimentos produzidos você desperdiçar. Dava para acabar com a fome do mundo, não só do Brasil. Então, é um problema sério. Acho que, como você falou, a ONU já está de olho, é um tema muito sensível e que impacta, porque toda vez que você produz um produto e ele não é consumido devidamente, você está desperdiçando, você está gastando o solo, você está gastando o transporte, você está gastando a energia elétrica e está desperdiçando isso. Isso tem impacto gigante no meio ambiente. Regina, muita gente que olha de banda esse aproveitamento total diz assim, eu vou comer um caule, eu vou comer uma casca. O que você diz para essas pessoas? Que pare de ser abestalhada e se oriente para o alimento. E seja uma pessoa inteligente. Enquanto a ONU, Mônica, está agora em evidência, o não desperdício, a fome, eu já estou nesse caminho há 11 anos. Inclusive, eu estou sabendo que você já cozinhou para o ator Harrison Ford. Um monte de famoso. Agora falta para você, querida. E fez um banquete e ainda com brigadeiro de casca de banana. Uhum. Já imaginou? Que tal? Tartelete de casca de melancia. Que mais? O que ele comeu, o Harrison Ford, foi o salpicão de casca de melancia. Ele não queria muito, não. Pois ele disse, eu acabei de almoçar. Eu digo, mas chegou é Viagra natural. Fino, né? Eu disse que é Viagra natural. Ele falou, alguém traduziu lá, ele foi lá e falou, very good, very good. Eu falei, então é very good. E foi isso. Comeram muito, né? Ele e a esposa comeram muito, se fartaram, comeram sobremesa, não foi isso? Ele. Eu já cozinhei com várias gentes famosas, agora eu tô lembrando. Com várias pessoas. Harrison Ford tá massa, tá ótimo. Mas assim, o mais legal que tanto o meu carinho que eu cozinho para uma pessoa famosa é também para um morador de rua, os irmãos de rua. Que eu acho que a gente trabalhar com o ciclo do alimento, com respeito ao alimento, com carinho e amor, convence qualquer pessoa a experimentar. Aí quando a pessoa come, fica com frescurona, quando come quer levar a panela fora. Fora não, embora também. É isso que é o legal. O Harrison Ford quis levar sua panela? Não, ele comeu bastante.
Paulo, nós temos anualmente 600 milhões de casos de doenças causadas por ingestão de alimentos no mundo, causando 33 milhões de mortes. Ninguém se dá conta disso, né? Esse é um problema gigantesco, né? E esses óbitos, 40% são de crianças de até 5 anos. É criança e idoso. Tem muito idoso também que é sensível. No Brasil, a gente não tem dados muito claros sobre isso. A expressão morrer pela boca nunca foi tão sinistra, né? É extremamente sério e esses movimentos, como eu comentei, colocam mais em risco, ainda mais crítico, essa questão da qualidade do alimento e da conservação do alimento. Nos Estados Unidos, 1 em cada 6 americanos tem uma infecção alimentar por ano. Então, todos nós já tivemos uma situação de parar no hospital no meio da noite porque foi num restaurante, ou comeu em casa alguma coisa que não estava corretamente conservada. É isso. Então, acho que é um problema seríssimo. A gente passa mal, criança pode morrer, velho pode morrer. Então, da mesma forma que a gente cuida, quando a gente cuida do alimento, a gente tem que pensar que tem uma pessoa que vai estar ingerindo aquilo e que vai estar exposta a esse tipo de coisa. E vocês estão em quantos estabelecimentos comerciais hoje aqui no Rio de Janeiro? Algumas centenas de estabelecimentos. São o quê? Supermercados, farmácias? Supermercado, bares, restaurante, bar, centro de distribuição, algumas indústrias, esse tipo de coisa. Então, há alguma perspectiva de produzir isso, de fazer para consumo, consumo na própria casa, doméstico? A gente entende que o problema maior hoje em dia está na indústria e no comércio. Tá? Acho que é o primeiro desafio a ser resolvido. No futuro, a gente acredita que pode ter um potencial também para o uso residencial. No próximo bloco, você já pensou que tem uma maneira de fazer compras no supermercado mais correta para preservar os alimentos? O Paulo e a Regina vão dar essas dicas para você. Suas compras no supermercado nunca mais serão as mesmas. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Regina Celli, chefe de cozinha e fundadora da Favela Orgânica, e Paulo Lerner, CEO da Siles, uma startup carioca que criou um sistema de preservação de alimentos. Regina, você além do buffet, do restaurante, você dá dicas para as pessoas no site de como fazer o aproveitamento integral, falei certo? Exatamente. Dos alimentos. Que retorno você tem das pessoas para a melhoria da qualidade de vida delas, quando elas começam a ver o alimento dessa forma? O retorno é muito bonito, porque elas veem que a gente trabalha a educação financeira de dentro de casa, né? A quantidade de comida que elas jogavam fora e o dinheiro dela e o suor. E quando ela traz, planeja suas compras, elas veem o quanto que elas ganham e comem melhor, né? Eu não trabalho só com buffet, dando palestra, eu desenvolvi nessa pandemia 4 projetos que fez toda a diferença no Rio de Janeiro. Que legal, quais são? É o Faça Vendas Sem Desperdício, que é um curso online para lideranças de comunidades do Brasil, que bombou. Eu dava o curso em cima dos ingredientes que ela tinha na geladeira ou na casa dela e usava muitas punks, que é punks, alimentos não convencionais, que deveria ser convencionais, que às vezes quer tomar um suco verde e não tem porque não tem a couve, mas do lado tem uma chaia, tem uma ora pronobis, então folha de manga o ano todo a gente não tem, mas a folha de manga a gente pode ter e fazer um belo suco. Né? Taioba, mas o suco da taioba não, mulher, refogado. E o talinho também aproveita. Olha, tá vendo, eu já não tô boa aí, tem que fazer teu curso. Mas tá ótimo, mas falou da taioba, que é uma punk muito bem. E também fiz uma websérie no meu canal no YouTube, como multiplicar uma cesta básica e você empreender com a cesta básica. Se uma cesta básica vai para 10 dias, se dá 10 dias, eu ensino que ela vá para 20 dias.
E 1 quilo de sal, que é R$ 5,50, dependendo da favela ou supermercado que a pessoa vende, eu ensino a fazer R$100 Eu com sal. imagino isso durante a pandemia do coronavírus, como foi útil, né? Para as pessoas. Muita gente, as pessoas batiam lá no Favela Orgânica. E ano passado eu desenvolvi uma metodologia para as escolas, já trabalhando as crianças de 3 até 16 anos, trabalhando com elas o não desperdício de alimento e trabalhando o ciclo do alimento. Aqui em Botafogo, na escola Dom Cipriano Charga, trabalhamos zero desperdício na escola, trabalhando todo o ciclo do alimento com as crianças. Onde tinha nutricionista, geógrafa, cozinheiras, misturei geral nesse projeto, porque é importante que a criança também aprenda em casa, na escola e leve para casa. Se depender dos pais, por falta de tempo, não vai. Então a escola Dom Cipriano aceitou, Dom Cipriano Chagas aceitou com muito carinho esse projeto, e a ideia é que a gente multiplique esse projeto nas escolas públicas para incentivar ao não desperdício de alimento, e a gente é a última geração, Mônica, a contribuir a melhorar. As duas coisas podem se unir nas escolas públicas, né? O Exatamente. Equipamento para medir também, você já tem instalados em equipamentos públicos como escolas, hospitais, etc. A gente ainda não tem, mas certamente é um mercado que a gente está de olho. Ai, que ótimo. Porque isso tem um problema, todas as cantinas, na verdade, têm esse problema. Então, é um mercado que a gente está de olho em atuar, hospital, cantina, restaurante popular, tudo isso. Feira, já pediram para a gente fazer em feira. Então, feira tem bastante problema de desperdício também, descontrole. Barraca de peixe, né? Barraca de peixe, é isso. O produto ele precisa ser mantido na temperatura. Os queijos também. Exatamente. Todos os produtos, ainda mais esses produtos mais novos, menos conservantes, mais naturais, têm essa característica, né? E precisam ser muito bem conservados. Pois é, na passagem do bloco, na chamada desse bloco, eu falei das dicas para fazer compras no supermercado, para que nada se desperdice, para que você chegue em casa com tudo fresquinho, direitinho, e você maximize o que você gastou ali. Porque o supermercado não tá brinquedo não, né? Não tá muito caro. Então, a gente tem que comprar e manter. Então, acho que tem os conhecimentos populares, né, que são incríveis e que a gente vê, mas tem algumas regras básicas que devem ser observadas. Assim, primeiro o produto resfriado é muito mais sensível do que o produto congelado. Então, o produto resfriado tem que ser o último a ser comprado quando for no supermercado. Então, se está indo no supermercado, a última coisa que você vai pegar é a carne resfriada, antes de ir embora. Aquela carne você tem que botar no seu carro, de preferência numa bolsa térmica, ou você vai no transporte, como você for para casa, e botar imediatamente no refrigerador quando chegar. De preferência, tudo. Chegou, refrigerador. Num calorão, como a gente está agora, no verão carioca, né? É super sério isso. O produto tem que estar em menos de 2 horas dentro do refrigerador. Tá? E quanto antes, melhor. Ou seja, a pessoa não pode... Leva a bolsa térmica, da bolsa térmica para casa, a pessoa não pode botar a compra no carro, eu vou passar no banco. Não, né? Não. O que mais tem é caso de que isso acontece com frequência. Você faz a compra, aí vai para um outro lugar, aí tem uma reunião, vai no cabeleireiro, e aí quando chega em casa tá aquela carne esverdeada com cheiro ruim. Nossa. E aí já tudo tá. E o que pode acontecer se descongelar? Aí não pode congelar de novo? Não, então, isso. O congelado, ele tem uma resistência muito maior a essa temperatura. Então, vou ter mais tempo. Ou pego o congelado que ele aguenta bem mais tempo. Mas mesmo congelado, ele não pode ser descongelado fora do freezer. Então, ele tem que ser descongelado dentro do freezer para a geladeira. Em 24 horas ele vai estar apto para o consumo. Quando você está no supermercado, uma coisa que vale muito a pena também fazer é olhar a temperatura dos balcões. Então, todos os balcões têm um termômetro.
E o produto resfriado ele tem que estar de zero. Nunca olhei, nunca. Todo equipamento tem. O produto resfriado tem que estar de 0 a 5 graus e o produto congelado tem que estar de menos 12 para baixo. Então, menos 12, menos 18. Então, por quê? Por que isso é importante? Porque isso vai te dar mais tempo para levar o produto da sua casa. Quanto mais baixa a temperatura está, também é maior a validade do produto. Então, a gente tem muito desperdício de produto por questões de validade. E se ele está mais tempo, se ele está super bem conservado, ele dura muito mais na sua casa. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter uma preocupação. E que você olhando, só de olhar, o que você não pode ver para evitar comprar? As pessoas já sabem. Acho que isso é o iogurte estufado, é a carne esverdeada, é o produto congelado que você aperta assim e ele está mole, é a caixa de lasanha ou de pizza que está molhada. Isso tudo não pode. É o sorvete que não está legal, que está mole, então não dá para identificar. E muitas pessoas já sabem, né? Já existe um conhecimento popular. Isso é fácil de identificar, em relação a isso. Mas cheiro, não pode estar pingando o refrigerador, não pode estar sem porta. E acho que o importante é também para as pessoas reclamarem. O importante é alertar. Então, se não está legal, se acha que uma coisa está em dúvida, reclama, chama o funcionário da loja e reclama, porque às vezes ele também não sabe. E é uma questão que é muito séria. Saúde pública, de saúde pública e de cuidado com o outro, né? Regina, qual foi a receita mais inusitada que você já fez? Tem muitas comidas, o salpicão de batata doce é uma receita que as pessoas ficam encantadas, que elas comem pensando que é peito de frango, mas é a batata doce crua. Aí faz como? Como é que é isso? É bem facinho isso. Você pega uma batata doce, aquela que tá murchinha, que tá querendo ir, mas você é inteligente, não vai deixar. Aí você lava ela, seca, corta só as pontinhas do lado, se não tiver durinha, não precisa cortar. Aí você rala no ralo fino para ficar igual um cabelinho de anjo. Aí coloca tomate, maçã, limão, manjericão. Sai catando tudo que tem dentro da sua geladeira e coloca nesse seu salpicão. Mistura tudo, coloca azeite e vamos pro abraço. É muito bom, muito bom. Mônica, uma coisa que é importante a gente falar, a gente está falando de desperdício, de fome, de cuidado, de tudo. A gente é a última geração que pode contribuir a melhorar o nosso planeta. Não é nem salvar o planeta, como muita gente fala, para mim é melhorar. Então, quando a gente entra nas escolas, combatendo o desperdício, ensinando as crianças a aproveitar melhor, quando a gente tem uma plataforma... Uma tecnologia dessa, que pode ajudar ao combate ao desperdício de alimento. Então, quanto mais a gente tiver unido, cada um fazer, e a gente ver que a gente precisa se cooperar, se ajudar e não competir, a gente vai dar um avanço maravilhoso. O Paulo já deu as dicas dele para melhorar as compras do supermercado. Quais são as suas? Eu quase não vou no supermercado, né? Então eu faço muito em feira, que eu gosto muito de feira. Então as dicas para feira é bom, porque complementa. Então a minha visão de feira é totalmente a visão dele. Ele vai querer o brócolis, todo verdinho, talvez sem folha, sem talo. Eu não, quero aquele que tiver amarelo, que tiver de alguma coisa, eu dou prioridade a esse, porque eu sei aproveitar. E as dicas que eu dou quando eu estou na feira... E compra mais barato por isso, né? E quando eu estou na feira, eu ajudo os feirantes a vender aqueles alimentos que estão com a carinha assim, mais murchinho assim, eu dou receitas, aí ele faz uma promoção para o cliente vai embora feliz e tanto o feirante como eles aprendem. Por exemplo, sabe uma coisa? Se você tiver couve amarela em casa, não joga fora, só é você bater ela com limão e maçã com limão, limão, folha de couve amarela e você coloca um suco de laranja. Você vai tomar o suco, não precisa colocar açúcar, você vai pensar que é maçã verde, mas é a folha da couve amarela. Então, mesmo se você não quiser tomar o suco, só é pegar as folhas, unta o tabuleiro, a folha lavada,
e você unta o tabuleiro, coloca as folhas sequinhas, lá deixa de 3 a 5 minutos, você vai comer uns chips maravilhosos com aquela cervejinha, caipirinha, que só Jesus, e com o talo você pica bem picadinho e faz uma farofa que não precisa o fogo. Não precisa ir ao fogo? Não, só é picar bem miudinho, põe uma farinha de mandioca, põe o azeite, o limão, misturou, já era. Esses pontos que a Regina está trazendo também em relação ao desperdício e o uso de alimentos, né? A gente começa a ver fora do Brasil também políticas públicas para incentivar isso. Então, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, os mercados são multados se ele joga comida fora. Então, é proibido jogar comida fora, ele é penalizado em relação a isso, então ele é obrigado a achar uma destinação para aquilo. Então, tem um trabalho também com o governo, de iniciativa pública, para ajudar esse trabalho que a gente está fazendo. E aqui, os restaurantes, eles têm até uma dificuldade de doar a comida que sobra, não é isso? Tem legislação que não permite. Mas na pandemia eles liberaram para doar, porque estava tendo muita fome, muito desempregado, eles liberaram. As nossas leis daqui precisam mudar, né? Não é? Precisa mudar. Eu sempre ouvi falar isso, que os restaurantes, eles evitam doar a comida que sobra, porque se alguém passar mal, pode processar e aí a legislação não permite. Mas enfim. é por causa de um e de outro espertalhão que faz isso. A maioria da população se prejudica, né? Eu acho que precisava fazer talvez uma fiscalização, tipo o termômetro. Regina, tem alguma comida que fica mais gostosa depois de passada, assim? Parece que vai estragar a batata doce. Ela tá molinha, você faz o... É isso que eu tô falando. A melancia, quando tá querendo fazer aquele cheirinho, só é você bater ela no liquidificador com a semente é Viagra natural, olha que maravilha. Aí, é Paulo... ótimo pra nossa pele, meu filho. Aí você o Paulo tá até vermelho. Não tem problema não, todos ficam assim. Com a melancia, quando ela tá querendo se passar, que melancia é muito sensível, né? Se a gente não cuidar dela, a bicha vai se embora. Aí o que é que você pega? Pega a melancia, você bate no liquidificador com a semente, aí você põe na panela e deixa ela secar. Quando ela está secando, você vem com um limão, um suco de um limão e a raspa do limão e coloca lá. Aí vem com canela e rala para um copo desse de suco, de polpa de melancia com a semente. Você usa um limão, um suco de um limão e a raspa desse limão. Uma colher de um pau de canela e 3 cravinhos de dentro de alho. Nós duas, tá só Jesus hoje. Cravo da Índia, aí mistura ela, ou você bota 3 colheres de açúcar ou 2 maçãs raladas na sua geleia. É uma das melhores geleias do mundo. Todo mundo vai dizer que é de goiaba, mas é daquela melancia que estava querendo ir. E você é inteligente, venha pra cá que eu te dou um jeito. Não vai não, fica aqui comigo. Exatamente. E no próximo bloco, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um projeto de fazer da região portuária o Vale do Silício, um polo de tecnologia. Será que isso é viável? O que o Paulo acha disso? E a Regina vai dar outras dicas pra gente de receitas maravilhosas. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com Regina Celli, chefe de cozinha e fundadora da Favela Orgânica, e Paulo Lerner, CEO da Scios, uma startup carioca que criou um sistema de preservação de alimentos. Regina, hoje se fala muito nas hortas residenciais, né? Residenciais, nas escolas. Vocês fazem lá na Babilônia, vocês plantam, tem terreno lá, mas agora se faz alimento até em vasos, né? Você planta em vaso e come. Eu ensino as pessoas a fazerem hortas de pequenos espaços com latas, porque é uma casa em cima da outra, né? Com latas de tinta. Então eu ensino com bacia, com balde, com pote de sorvete que quebra.
ensinando a pessoa a ter o seu próprio contato com o alimento. Tem uns pequenos canteiros lá, onde era lixo, onde as pessoas botavam bastante lixo, a gente começou. Aí todo mundo, quando vai lá para a favela orgânica, aí tem uns bananal, segue as bananas que foi a que a gente plantou. Então é possível plantar. E aí pararam de jogar lixo, né? É importante que a gente começar com o que tem, como eu falei no início. É importante a gente plantar com aquela sementezinha do tomate que a gente tem em casa, Paulo, com aquela semente do pimentão, com aquele carocinho de feijão que a gente cata. Mas tem que deixar secar, né? Não, eu boto lá, a terra é maravilhosa, gente. Quando eu quero que a semente, eu vou para outro lugar e elas duram, eu coloco num guardanapozinho para secar. Durante 7 dias eu planto. Mas se eu tenho várias terrinhas lá, estou trabalhando, vejo, já vou colocando ali alguns dias. Eu lembro que quando eu era criança e adolescente, na casa da minha avó, a gente tinha um canteiro assim que a gente ia comendo a uva e jogando a semente. Nasceu uma parreira. Com o tempo nasceu. Toda vez que comia uva, ia lá e jogava lá. Exatamente. E nasceu a parreira. A terra ela é muito fértil, ela é muito maravilhosa. Por isso que eu volto sempre falando. O aquecimento global está aí. Vai ter um momento que a gente não vai conseguir plantar mais nada. Por causa do nosso egoísmo do ser humano, do preconceito. As ações que vocês estão fazendo, né, são muito importantes para que isso não aconteça, né, Paulo? Agora, fora isso, eu falei até na chamada do bloco, a Prefeitura do Rio tem um projeto de fazer um polo de tecnologia ali na região portuária, já tem até o nome, Porto Maravalem, né? Que seria o Vale do Silício aqui carioca. Você acha que nós temos as condições para isso? Com certeza. A principal condição para isso é ter boas faculdades, é ter boa formação das pessoas, é ter cursos técnicos bons, porque a startup nada mais é do que pessoas. Então, pessoas capazes, pessoas bem treinadas, pessoas corajosas, que vão tentar criar uma coisa diferente. E de certa forma, é a profissão do futuro, né? É a profissão que cada vez vai ter mais espaço para fazer e que as pessoas vão ter que trocar as profissões tradicionais, que cada vez mais vão ser substituídas por inteligência artificial. Então, essas profissões de criar coisas novas, de experimentar, de tentar coisas diferentes, são o que nos diferencia, é o que a gente é capaz de fazer que a máquina não vai ser capaz. Então, existe, da mesma forma, muitas oportunidades no Brasil, tem muita coisa que não funciona bem, acho que todos nós sabemos disso, né? Então, tem muito problema a resolver, que é um princípio básico, tem muitas vidas para impactar, então o Brasil é um mercado gigante. Você sempre trabalhou com isso? Eu sempre trabalhei com tecnologia e sempre trabalhei com startups. Quando que você teve o insight de que essa era a tua vocação e que era nisso que você ia se encontrar? Acho que foram duas coisas. Primeiro, quando eu ouvi falar do Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu ouvi falar das empresas e eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui que eu me enxergo fazer. E segundo, eu tive uma aula de empreendedorismo na faculdade e eu aprendi como fazer. Então, falei, então beleza, eu sempre pensei em negócio, sempre pensei em ideia, sempre gostei disso. E aí, aprendi uma ferramenta de como fazer. Qual é a tua formação? Eu sou engenheiro. Engenheiro é aquele que faz tudo, né? Hoje você tem engenheiro em tudo que é profissão, né? Engenheiro o quê? Eu sou engenheiro de produção. Me formei na PUC do Rio. É o faz tudo mesmo. Exatamente. E você, Regina, você falou da tua mãe, da tua avó, que isso era um sonho. Como é que foi isso na tua família? De onde veio esse sonho? Eu quero, moro numa favela e quero que minhas filhas morassem num lugar melhor. E também mostrar para a sociedade, mesmo a gente ter nível superior, não ter faculdade, que às vezes uma boa ideia pode transformar o mundo, pessoas, seu território, né? Que às vezes a gente quer transformar o mundo, mas esquece de se transformar. Ou seja, estou com duas pessoas aqui que cada um na sua área, cada um no seu jeito, está inovando e está trazendo novas formas
de ver o mundo, de ver a vida, de lidar com a tecnologia, de lidar com o tradicional, mas, de qualquer forma, estamos salvando o planeta, né? Já viajei mais de 10 vezes para a Europa sem gastar um centavo. Ah, é? Fruto do meu trabalho, tá, gata? Olha que danada, viu? É, já dei até aula nas Europa, tá, baby? Aonde? Onde você deu? Em Polenzo, na Itália, já fui para Turino. Ó, Itália é Bar. a terra da gastronomia, hein? Fui pelo Slow Food, pelo Terra Madre, que para mim é um movimento incrível, onde cuida do alimento bom e justo. O fundador do Slow Food me conheceu aqui no Brasil, aí me levou para lá e eu fiquei muito conhecida internacionalmente por lá. Já fui para Paris, para um outro lugar lá. Olha ela, hein? Tá pensando o quê, baby? Acredite, se ame, valorize e voe. Incrível. Paulo, e o poder público? O poder público é um amigo ou inimigo do empreendedor? Eu acho que tem melhorado. Acho que nos últimos anos você teve uma digitalização dos serviços públicos que facilitou muito a vida, mas tem muita coisa a ser melhorada. Os impostos no Brasil são uma loucura. Pode fazer o que você quiser, você não tá E aqui dentro. no Rio de Janeiro, essa máxima de que o Rio de Janeiro não é para profissionais, não é para amadores, não é uma máxima muito legal, né? Porque quer dizer que você tem que ter um jeitinho a mais, né? Acho que o Brasil não é para amadores de forma geral, né? Acho que aqui é muito difícil fazer negócio. Por quê? O ambiente, acho que legal de abrir. Você também não tem uma justiça rápida que te resolve os problemas. Então, você tem qualquer tipo de disputa, desentendimento, você não pode contar que aquilo vai ser resolvido num prazo que faça sentido para você. Então, esse é um desafio. Muitas vezes você não tem a seriedade ainda que é necessária. E sempre são as mesmas pessoas, praticamente, que executam as coisas. É. E não dão oportunidade para as outras pessoas. Né? E tem um monte de gente boa. Tem muita gente, exatamente. Tem muita gente que poderia estar produzindo muito mais, que não teve o treinamento básico, ou que mora longe e não tem acesso a transporte. Então, esse é um problema seríssimo aqui no Brasil. Então, a questão também da educação dos cursos técnicos, né? Por exemplo, eu trabalho com tecnologia. Eu não preciso necessariamente de um engenheiro, mas eu preciso de um técnico bom. E hoje ainda falta muita gente. Esse mercado de refrigeração é uma carência de mão de obra enorme. Então, seja para consertar um ar-condicionado, seja para consertar uma geladeira, um freezer, você não acha, são profissões que têm uma demanda constante. O mundo está aquecendo, cada vez mais você vai ter demanda com esse tipo de profissional e você não vê iniciativa pública incentivando, criando os cursos, falando para as pessoas treinar esse tipo de questão. Então, acho que falta incentivos para melhorar e para facilitar a experiência, porque a startup ela é muito baseada em experimentar, errar até você acertar. Rápido. O lema e consertar rápido. Erre rápido e aprenda rápido e até você conseguir chegar num ponto. Então você não pode ter medo de errar. Errar faz parte do processo. É que imagino que você faz isso também nas suas receitas. Você fica experimentando. É ruim, de jeito nenhum. Cozinha aqui, ó, é o que tem para aqui agora, vai comer. Comigo não tem essa de experimentar, não. Fez, come. São coisas aí. Não, o que ele está falando é de experimentar as receitas. Não é a pessoa experimentar e dizer que não gostou, né? Não, que a mas gente eu não experimento a receita. Eu tenho uma alquimia tão incrível com os alimentos que eu acredito tanto no que eu vou fazer que vai ficar bom. E as pessoas comem. Regina, você, além da Babilônia, você atua ou já atuou em alguma outra comunidade? Sim. Você falou que deu curso, né? Ensinou a lideranças de várias outras comunidades. Sim. Onde você plantou essa sementinha do aproveitamento integral? Em várias favelas do Brasil, não só aqui, em comunidades. Que eu já viajei em vários lugares, sou muito parceiras aqui já no Complexo do Alemão, aqui no PPG, que é o Cantagalo, Pavãozinho,
É que são muitas comunidades no Rio das Pedras. Sempre que eu posso, estou em Niterói. Sempre que eu posso, estou contribuindo com as pessoas. O Brasil já chegou a erradicar a fome e depois a fome voltou a ser uma realidade. Como é que você viu essa mudança dessa realidade dentro da sua comunidade e das comunidades que você tem acesso? De várias pessoas, né? Foi muita gente realmente passando muita fome das pessoas me pedindo dicas, emprego, indicações, o que é que elas tinham. Tinha gente que falava só tem um fubá e banana. Eu digo, beleza, vamos tentar com gás? Então vamos fazer o gás bolo também é um problema, de frigideira. Então todas as receitas que eu faço muita receita por causa da pandemia, do gás que ficou caro, que não precisa ao fogo, dependendo da receita. Ou, por exemplo, cozinhar um feijão muito rápido, que ele não precisa, que leva de 15 no máximo a 20 minutos, dependendo da qualidade dele. Deixar 12 horas de molho, isso é uma dica boa. 12 horas de molho, trocando a água e aquela alguinha, você não joga fora, você coloca numa plantinha, com a rodela, quando você for cozinhar, põe para cozinhar, cobrindo a quantidade do feijão com a rodela de limão. Aí você deixa, antes de botar a rodela de limão, você deixa ferver, coloca uma rodela de limão, tampa a panela de pressão e deixa 15 minutos. O feijão está cozido. Olha, tá vendo? Eu já fiz entrevistas aqui de pessoas que disseram que o número de acidentes na pandemia, de queimaduras, aumentou muito porque as pessoas fizeram fogueira em casa para cozinhar por causa do preço do gás, né? Então tinham que ter formas alternativas de fazer o fogo e aí com isso havia acidentes, se queimavam. Esse número de ocorrências foi muito grande durante a pandemia, né? Muito. Porque o brasileiro se inventa qualquer jeito, né? Ele tem que dar jeito de coisa. Falando em pandemia, foi uma época que espero que tenha passado, né? Mas não acabou. Ainda não acabou, né? Tem a China e aí acontecendo lá, a gente não sabe quando é que pode vir para cá de novo, as variantes, as variáveis, enfim. Mas dizem que essa pergunta eu faço sempre a todos os entrevistados aqui, que é na adversidade, no sofrimento que a gente aprende mais. O que vocês aprenderam com esse período? Começando pelo Paulo. Aprendi uma nova forma de trabalhar, esse trabalho remoto. Eu nunca tinha feito isso, eu não acreditava nisso. Eu aprendi que é possível e que tem muita utilidade. E isso abre muito a cabeça para a contratação também, porque você fica menos dependente de contratar num local só e você pode procurar o talento onde ele estiver. Então isso facilita muito o trabalho do empresário como um todo. Então isso foi uma questão importante. Acho que uma outra questão, assim, do ponto de vista pessoal, essa mais proximidade com a família. Eu tive mais oportunidade de ver meus filhos crescendo, tenho filhos pequenos. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, um de 5 e outro de 8, o Hugo e Davi. E aí teve o outro lado da pandemia, que foi estar mais em casa, mais próximo deles. É cansativo, mas foi bom. E você, Regina? Nessa pandemia, eu sempre me reinventei na vida, né? Eu não gosto do convencional. Então, foi onde a Favela Orgânica conseguiu crescer mais, mas o que eu aprendi como pessoa é ter mais paciência. E todo mundo falava, todo mundo vai mudar agora. Quem é ruim mesmo. Quem é bom se orientou e continuou. Então, é ter mais paciência, mais amor, mais empatia pelas pessoas, se colocar no lugar dos outros. Então, nessa pandemia, me fez pensar mais no meu existir, me valorizar mais, me amar mais. Foi isso. Muito bom. Agora vamos, então, para o nosso ping-pong final. Tá vendo? O papo foi bom, fluiu. Se o Rio de Janeiro fosse uma comida, que comida ele seria?
Feijoada. Ah, o feijão da minha mãe. Melhor bar do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Bar do Mineiro, de Santa Teresa. O bar do Davi, do Chapéu Mangueira. E já ganhou várias vezes comida de boteco, hein? Melhor restaurante. Eu tenho muito o Rainha, na Dias Ferreira, no Leblon, de frutos do mar. Favela orgânica, é claro. Não vale, Claro que sim, pra mim é o melhor que trabalha Não, com tudo bem, conceito. depois de favela orgânica, então. Ai, são vários também. Eu vou botar o Raízes do Brasil. Muito bom. Prato preferido? Eu gosto de polvo. Cuscuz. Um petisco. Pastel de feijoada do Bar do Mineiro. Eu gosto da coxinha de jaca. Coxinha de jaca, muito bom. Uma delícia. Escola de samba. Gosta? Mangueira. Mangueira. Temos uma unanimidade aqui. E né? você? Qual é a sua escola Ah, eu de não. samba? Eu sou Mocidade Independente de Padre Mineiro. então, mas eu sou tá Zona tudo Oeste certo. Raiz, gente. Eu sou Bangu e Mocidade. Ótimo, tá ótimo. Aqui é colaboração e não competição. Música baby. preferida? Para Todos, do Chico Buarque. Amigos, de Newton Nascimento. Livro de cabeceira. Ensaio sobre a cegueira, do Saramago. A Bíblia. Pensei que você ia falar um livro de receitas. Não, a Bíblia. Maior aperto que já passou na vida profissional. Mas todo dia tem aperto novo. Não, mas o maior. Aquele dia que... Desde perder funcionários importantes até perder contratos, é diário. Assim, na vida, todo mês tem um e você tem que ser resiliente. Você tem que aprender que isso faz parte do dia a dia e não pode se abater. Acho que o grande desafio para as próximas gerações é ter autoconfiança para conseguir viver, porque Exatamente. todo dia é alguma surpresa, não é verdade? E você? A Regina? minha surpresa é encontrar gente chata todos os dias. Aí eu não gosto. É? Mas isso acontece muito com você? Muito. É porque as pessoas querem ensinar o que a gente quer. Tem que fazer, mas elas não dão conta das coisas dela, né? Que aí não dão conta das coisas dela, mas acham que pode dar conta dos outros. Mas melhor momento profissional? Eu passei uma temporada em São Francisco e aprendi muito e convivi com muita pessoa legal e me formou muito como profissional. Então, de 2009 a 2013, foi uma temporada muito interessante na minha vida. Morou profissional. lá? Morei lá. Meu momento profissional agora, onde eu consigo mostrar exatamente o que para que a favela orgânica existe. Estou muito feliz. Um exemplo de ser humano? Para mim, o Ben Gurion, o fundador do Estado de Israel. Eu auto me elogio, porque antes de eu elogiar alguém, que eu não sei se é verdadeiro, eu me acho uma potência da natureza, uma mulher incrível que veio para transformar qualquer lugar, mas principalmente aqui dentro de mim. E um sonho? Acho que o sonho é ver o Brasil prosperar, o Rio de Janeiro prosperar, essa cidade que tem tudo para dar certo, realmente conseguir atingir o seu potencial. Você acha que nós estamos nesse caminho? Acho que estamos melhorando um pouquinho, né? Mas ainda tem um caminho longo, uma trajetória longa aí a ser perseguido. E vocês? Meu sonho é ter uma faculdade do ciclo da alimento da favela orgânica. Muito obrigada pela sua participação, Regina. Eu que agradeço, sua cheirosa, sua linda. Obrigada também, Obrigado. Paulo. Muito obrigada por participar. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.